Uhum. Tá. Eu posso começar direto? Sim. Tá. Deixa eu ter Vamos para o nosso parte. Essa é a Sabrina Waits. Ela vai falar hoje sobre a prevenção e o tratamento do assédio moral e sexual. E aproveito, então, a palestra, é um tema bastante importante e a partir de hoje Pessoal, bom dia a todos. Vou vir um pouquinho mais para cá para não ficar perto da luz. Gente, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a empresa, a CIPA, pelo convite para estar aqui nessa manhã para tratar de um assunto tão delicado, né, no ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo tão importante, né, para todas as relações, todo o âmbito laboral. Como a Nayandra já apresentou um pouquinho, eu vou comentar então com vocês. Eu sou advogada, eu tenho escritório aqui na cidade de Carazinho e também na cidade de Porto Alegre. Eu atuo com a área trabalhista e a área imobiliária, né? Então, e hoje eu vim conversar com vocês aqui especificamente sobre um assunto, que é a prevenção e o enfrentamento do assédio moral e do assédio sexual no ambiente de trabalho. Embora ele seja um tema que vocês têm percebido que está sendo falado muito mais agora, ainda assim as pessoas têm uma compreensão às vezes equivocada ou parcial sobre o que realmente é o assédio moral, né? Muitas vezes isso acontece, mas a pessoa não sabe se realmente está passando por aquilo, o que é, não consegue identificar. Então, o objetivo da nossa conversa hoje é realmente trocar uma ideia para que vocês consigam identificar o que é um assédio moral, o que é um assédio sexual, o que pode ser feito, né? Então, isso é bem importante para que vocês tenham essa consciência dentro do ambiente de trabalho, para que isso possa, se ocorrer, também ser comentado entre vocês e a gente achar formas de prevenir e enfrentar, né? O assédio moral, então, o que ele é? Ele é uma conduta abusiva e que ocorre repetidamente, ou seja, de uma forma prolongada. Para ser assédio moral, essa situação que a pessoa está passando, ela não pode ter acontecido uma vez. Ela tem que ser uma situação que se repete, né? Acontece num dia, depois acontece na outra semana de novo. Então, são situações que se prolongam. Eu não estou dizendo aqui que você sofreu uma violência uma vez e isso não é nada. Não é isso. Eu estou diferenciando a questão. Porque quando a violência ela ocorre uma vez, ou quando a forma desrespeitosa ocorre uma vez, eu não estou na esfera do assédio moral. Aí eu estou na esfera do dano moral, que é aquilo que aconteceu uma vez
e aí gerando algum abalo psíquico, né, alguma situação assim, a gente vai tratar individual na parte de dano moral e não caracterizar isso como um assédio que vem ocorrendo dia após dia, tá? E todos os atos de assédio moral, eles visam realmente abalar a pessoa, né? Eles não são feitos sem uma intenção, eles têm uma intencionalidade, né? De abalar o psicológico da pessoa. Hoje, a legislação específica do assédio moral, a gente tem pautado ele tanto na Constituição Federal, né? Que busca que o trabalhador tenha essa dignidade no ambiente de trabalho, e também na parte material, ou seja, a parte civil, a indenização material por isso, a gente já tem pautado também no Código Civil, né? Que qualquer pessoa que venha a cometer um dano a outra, ela fica obrigada a reparar. Em relação à parte penal disso, inclusive está tramitando um projeto de lei para que o assédio moral, da mesma forma que a gente vai ver lá na frente, o assédio sexual, ele está dentro do Código Penal. O assédio moral ainda não está, mas já está tramitando um projeto para aprovar ele tipificar ele como crime também. Questões do assédio moral e as formas que ele pode se apresentar dentro da empresa, né? As pessoas às vezes acreditam que o assédio moral ele vai acontecer envolvendo o superior hierárquico e o trabalhador. Só que isso é um mito, porque não é só nessa figura que o assédio moral pode se desenvolver. Hoje a gente vê que o assédio moral ele pode se desenvolver de várias formas, né, dentro da empresa. Que formas são essas? A gente tem a primeira e mais conhecida por todo mundo, que é quando o assédio moral ele começa a acontecer de uma chefia para um subordinado, né? Esse é o típico, né? Porém, também há casos que estão sendo identificados em que o assédio moral está ocorrendo de determinados grupos de trabalhadores para com a chefia. Né? Às vezes aquela chefia que chegou nova, mas que tem mais conhecimento, enfim, são formas de ataque à chefia. Então, acontece dessa forma também. E também temos o assédio moral horizontal. Esse é aquele que vai acontecer entre colegas de trabalho, né? Aquele assédio moral em que a gente fala que às vezes tem um determinado grupo, né, que acaba excluindo uma pessoa, acaba ou deixando de lado, ou promovendo boatos sobre aquela pessoa, né? Tudo com a intenção de excluí-la, deixá-la de lado. Então, esse é mais um tipo de assédio moral e que também a gente tem percebido que vem acontecendo bastante, né? Essa modalidade. Além disso, nós temos um tipo de assédio moral que aí a gente já está falando de cultura, né? Que aí é assédio moral entre hierárquico, entre funcionários, que aí é o assédio moral misto, que acontece entre todas as esferas, tá? Também queria comentar com vocês o seguinte, se eu estiver falando, às vezes, alguma palavra, alguma questão diferente, né, que a gente sabe que o vocabulário jurídico, às vezes, deixa um pouquinho de dúvida, bem tranquilo, vocês podem parar, perguntar e a gente segue, tá? Como identificar isso, né? Como saber se as situações que ocorrem são assédio moral? Hoje, a gente não tem um rol taxativo que diga isso é assédio moral e o resto não é. Não, sempre tem que ser analisado juntamente com a pessoa para entender o que está acontecendo. Mas a gente pode citar alguns exemplos de assédio moral, né? Que é quando retiram a autonomia do colaborador ou contestam a todo momento o que está sendo feito por aquela pessoa, sobrecarregar com muita tarefa, com o exclusivo objetivo de causar algum abalo. Aqui eu já adianto um assunto que a gente vai ver mais lá na frente. Quando eu falo sobrecarregar, não estou dizendo que não vai ter um aumento de trabalho, né? Normal que em determinadas épocas, né, se tenha um aumento de trabalho, mas aí é algo para a produção da empresa, não é nada com o objetivo de fazer com que o colaborador se sinta abalado, né? Então aqui seria um sobrecarregar com outra intenção, né? Vou focar naquela pessoa, né, encher ela de trabalho para ir sofrer algum tipo de abalo.
ignorar a presença do trabalhador, né? Ignorar de alguma forma, né? Não dar ouvidos ao que ele está falando, enfim. Passar algum tipo de tarefa humilhante, né? Aquelas dancinhas, às vezes, de TikTok, que a gente vê muita gente, às vezes, tendo que fazer porque pediram, enfim, às vezes deixa a pessoa desconfortável, né? Então, tudo isso tem que ter um certo cuidado, tem que analisar com um pouco mais de atenção. A forma como as pessoas falam, né? A questão da forma desrespeitosa, porque existem inúmeras formas de você falar uma mesma coisa. Então, acompanhando muitos processos trabalhistas, às vezes a pessoa vai lá e fala, não, mas é o meu jeito. E leva algumas pessoas para dizer que é o jeito dela, que ela age assim com todo mundo e fala grosso com todo mundo, etc. Direito do trabalho não tem espaço para jeito desrespeitoso, né? Então, se a pessoa tem alguma forma desrespeitosa de lidar, então a gente sempre recomenda que seja buscado, né, um tratamento psicológico, algum acompanhamento, porque a forma como você fala reflete totalmente na vida da outra pessoa, né? Então, existem jeitos, né, e formas de você conseguir passar a mesma fala, né? Então, isso também é uma situação que tem que ter muito cuidado, né, ao se referir, seja entre colegas, entre trabalhadores, para que aquilo não seja encarado de outro jeito. Espalhar rumores, difamação, né, fofocas, enfim, com o fim de deixar a pessoa, né, constrangida, também, casos de assédio moral, vigilâncias excessivas, né, situações assim que a pessoa está trabalhando, mas está sendo completamente 100% vigiada, né? Então, são todas situações que delimitam o assédio. Restringir a questão de idas ao banheiro, né? Tudo isso entra dentro do assédio moral, né? Aqui, então, alguns exemplos, e até eu sempre entrego as cartilhas para que depois vocês tenham uma colinha do que a gente está falando aqui, né? O pessoal já deixou com vocês um exemplar. Não é assédio moral, e aí a gente precisa ter atenção, porque da mesma forma que existem situações que são assédio moral, existem outras que não são, né? Que são, inclusive, para que a empresa consiga ter o seu bom desenvolvimento como esperado. Né? Então, exigências profissionais, todo gestor vai ter que fazer exigências profissionais, né? Vai ter que cobrar a produtividade, né? Cobrar que o trabalho seja feito e desempenhado com excelência, né? Porque senão também como é que vai ficar a produtividade da empresa? O que não pode daqui a pouco é fazer ranking, deixar a pessoa lá no último lugar, né? Botar lista de produtividade por ordem, né? Isso a gente não pode fazer, mas exigir que a pessoa, né, venha desempenhar um trabalho legal, venha cumprir com o que está sendo proposto, não é assédio moral. Questão que nós falamos antes também, o aumento de trabalho, né, não é um assédio moral, vai ter épocas que vai aumentar, e que bom, né, que bom, quer dizer que a empresa está progredindo, então vai ter épocas que vai aumentar o trabalho, e é normal, e aí vai ter a questão de engajamento do time, mas nada vinculado a assédio. Uso de mecanismos tecnológicos de controle, né, que é toda a questão de cartão ponto, né, verificar o que está sendo feito, enfim, tudo isso também não caracteriza o assédio moral. Questão de consequência das pessoas que passam por isso. Eu sempre costumo comentar o seguinte: acompanhando as vítimas que sofrem esses assédios, né? Geralmente elas demoram muito a perceber, muito, que o que aconteceu foi um assédio moral. Muitas vezes as pessoas acabam pensando, é coisa da minha cabeça, não é bem assim, acho que eu estou entendendo errado. E quando vê a situação, né, já tomou um outro rumo. Então, essa é uma situação bem comum de que as pessoas realmente demoram a perceber o que estão passando. E muitas vezes começa a vir, porque tudo que a gente passa no psicológico, quando isso aumenta de grau, começa a refletir na parte física, né? Começa o teu físico a começar a pedir socorro, né? Então,
as pessoas acabam fazendo o quê? Antes de perceber que é um assédio moral, elas vão no médico, né? Meu Deus, estou com depressão, estou com ansiedade, estou com dores generalizadas, estou com problemas, esgotamento, enfim. E aí o médico, por óbvio, né? Ele tem o conhecimento médico e não do resto, da mesma forma que eu tenho conhecimento jurídico, não tenho conhecimento médico, né? Então, ele acaba tratando ali aquela parte, a pessoa acha que simplesmente está resolvido, mas não, né? Então, aí acontece da pessoa começar a se questionar mais, não está resolvendo, né? Então, é ligar esse alerta, né? Que às vezes a parte médica também caminha com essa parte de entender se é um assédio ou não. A empresa sofre consequências com isso também, porque a produtividade baixa, as pessoas começam a faltar, começam a apresentar atestado, e isso tudo é prejudicial, né, para a empresa. Até uma situação que é o seguinte: daqui a pouco a empresa faz tudo para o bem dos funcionários, né? Ela está atenta, ela está cuidando, mas tem, às vezes, um preposto, um colega, alguém que vai lá e insiste em abalar o outro, insiste em cometer assédio. Se a empresa for processada por isso, ela pode entrar com ação de regresso para cobrar o que ela teve que pagar de quem foi realmente o agressor, né? Porque às vezes a empresa disponibiliza de todos os meios para que isso não ocorra, né? Incentiva um trabalho sadio e tudo mais, e mesmo assim, né, pontuando com o agressor e continua eventual processo, restando comprovado que todos os meios foram atingidos, esse agressor vai acabar sendo responsabilizado em uma eventual ação de regresso. E para o Estado, e aí a gente entra naquele ponto de que agora a legislação, né, está em cima de assédio, está sendo comentado muito sobre isso, também porque tem aumentado muito os auxílios previdenciários por depressão e ansiedade com nexo causal ao trabalho. Então, isso tem gerado também uma dívida, um valor alto para o Estado, seja com medicações, com afastamentos previdenciários. Então, isso também acabou ligando o alerta, né, para o Estado de que, a gente precisa investir em conscientizar as pessoas do que é o assédio, porque aí também eles também sofrem com com esses gastos, né? Questões, então, de prevenção, né? O simples fato da gente estar aqui hoje, nessa manhã, falando sobre isso, já é uma prevenção, né? A gente já está aqui falando sobre assédio moral e assédio sexual. E eu sempre digo que quando a empresa abre um espaço para isso, ela está de parabéns. Porque falar um assunto desse, abrir as portas, assim, para a gente comentar isso, realmente já está dando um passo, já está seguindo, né, os passos da prevenção, de mostrar para os colaboradores o que realmente é, o que não é. Então, isso já é uma modalidade de prevenção, questões de palestras, políticas de prevenção. A CIPA também tem um papel muito estratégico nisso tudo, né, de acompanhar, auxiliar, tanto apoiar o RH nas questões de denúncia e etc. Questão de criar um canal de denúncias, até estava comentando logo que eu cheguei com a Nayandra, isso já está sendo feito aqui, então vocês já estão aí com passos bem avançados, né, nessa questão de prevenção. A questão também, os colegas, né, se presentearem em algum tipo de caso, oferecer apoio para a vítima, né, porque às vezes as pessoas têm medo de relatar, têm medo de represália, né, então tudo isso a gente precisa incluir nessas formas de prevenção. Entrando, então, agora na esfera do assédio sexual no ambiente de trabalho, tá? Quando eu comecei a falar com vocês, eu comentei que o assédio moral, ele precisava ser repetido, frequente, para se caracterizar o assédio moral. Tinham que ser condutas repetidas. Aqui, a principal diferença do assédio moral para o assédio sexual é que o assédio sexual não precisa ter condutas repetidas, a pessoa não precisa passar 5, 10, 15 vezes por aquilo. Não, um único ato pode vir a caracterizar o assédio sexual. Então, diferente do assédio moral, a gente exclui a questão da repetitividade e da frequência. Tá?
Então, o assédio sexual, ele é toda conduta indesejada que busca restringir a liberdade sexual da vítima, ou seja, não há consentimento para aquilo que está ocorrendo, né? A pessoa está em uma situação desconfortável, está em uma situação de constrangimento e não sabe como sair daquilo. Então, aí a gente está falando de assédio sexual. Outras situações também é que muitas vezes as pessoas passam pelo assédio sexual e concomitante junto o assédio moral também, porque ao não ceder em alguma determinada situação, acaba sendo assediada moralmente e aí a gente está falando do conjunto. Como identificar exemplos, né, de assédio sexual dentro da empresa, né? Todas as insinuações, sejam elas explícitas ou veladas, né? Aquelas situações que às vezes as pessoas pensam, não, mas é da minha cabeça, não, mas, né, demora até entender o que se realmente é ou não, né? Então, gestos, palavras escritas ou faladas em duplo sentido, conversas indesejáveis, né? Narrações de piadas com expressões de conteúdo sexual, contato físico não desejado, muitos convites impertinentes, né? Perguntas indiscretas, tudo isso caracteriza o assédio sexual. Muitas vezes as pessoas acabam perguntando, tá, Sabrina, mas cantada é assédio, não é? Como é que é, né? Então, o que eu respondo, assim, nesse sentido? A gente precisa entender o foco dessa cantada. A pessoa, muitas vezes, ela não tá consentindo com aquilo. Se não há consentimento para aquilo, é assédio sexual. Mas tem outros casos que daqui a pouco a gente fala, até tem pessoas que desenvolvem um relacionamento a partir da cantada, né? A cantada tem o objetivo de conquistar a pessoa e etc. Só que aí há espaço para aquilo, a pessoa vai dando aberturas para aquilo continuar ocorrendo ao consentimento. Aí a gente, por óbvio, né, por lógico, não está falando de um assédio sexual, e sim, né, de algo consentido. E o assédio sexual, ele vai se apresentar de duas formas dentro da empresa. A primeira forma é a forma de chantagem. Essa forma somente vai ocorrer em relações hierárquicas, né? Em relações em que a outra pessoa tem poder sobre aquele subordinado, seja para um aumento de salário, seja para a pessoa evoluir de função, enfim. A pessoa, quando está cometendo esse assédio, ela tem que ter algum tipo de poder, ela tem que ter algum benefício em prol da outra, né? Então, se tu fizer tal coisa, daqui a pouco, ou ceder, a pessoa vai ter um benefício com aquilo. Então, obrigatoriamente, esse primeiro tipo de assédio, ele vai ocorrer de forma hierárquica. A segunda modalidade, ela é por intimidação, né? É o assédio daí entre colegas de trabalho, né? Aquele assédio em que a pessoa vai indo, ou acha que tem algum tipo de poder culturalmente, ou está intimidando mesmo a outra pessoa, porque sabe que ou ela está com medo, né? E não vai conseguir sair daquela situação. Então, essa seria a segunda forma. Questões aqui de consequências, né? Da mesma forma que a gente falou ali do assédio moral, as consequências elas também abalam não só a parte psíquica, mas a parte física da vítima, né? Pode gerar graves sequelas físicas e psicológicas em decorrência das violações à intimidade, à liberdade sexual e à dignidade, podendo se manifestar como tensão, ansiedade, cansaço, depressão, né? Caso a pessoa esteja passando por isso, também cabe a questão de rescisão indireta. Não sei se esse termo é conhecido por vocês, mas a rescisão indireta é quando a pessoa está sofrendo algum dano, né? Está sendo tirado algum direito dela, alguma coisa está acontecendo que não vai ter como seguir o pacto trabalhista, né? Não vai ter como seguir o contrato trabalhista, né? Então, a pessoa ingressa com uma ação de rescisão indireta para que ela não venha a perder os seus direitos, como, né, as multas, etc., demonstrando o que realmente está ocorrendo, né? Porque quando a pessoa ou está afastada previdenciariamente, ou está com depressão, enfim, não consegue seguir por esse motivo, voltar para o local da agressão não é o recomendado, né?
a questão aqui de consequências para o agressor. O agressor, ele pode responder tanto administrativamente, né? Como vocês têm um canal de denúncias, se essa pessoa for denunciada, vai ser feita uma investigação, vai ser apurado todos os fatos, né? Indícios, etc. Ela pode vir a responder administrativamente na empresa, né? Dependendo da gravidade, pode vir até a sofrer alguma dispensa, né? Por justa causa, por isso. E também vai responder na parte civil, que é a reparação por danos materiais, ou seja, em valores, né? Vai responder. A gente sabe que valor nenhum vai, né, ajudar no psicológico, mas responde nessa esfera. E também na parte criminal, porque o assédio sexual, diferente do assédio moral, ele já está tipificado no Código Penal. Então, a pessoa também vai responder na esfera penal e não apenas no procedimento administrativo, né? O procedimento administrativo, ele não exclui, em hipótese alguma, a questão do processo penal, né? A vítima em si tem todos os meios para ingressar. E quando a gente fala de assédio sexual, a gente se refere não apenas a mulheres, né? Isso tem que ficar bem pontuado, tanto mulheres quanto homens, né? Independente do que está acontecendo, se aplica para ambos. A questão da prevenção, né? Nós pontuamos um pouquinho antes, mas em relação especificamente ao assédio sexual, tem que sempre ser buscado um enfoque de fiscalização e educação. Porque não adianta eu fiscalizar se eu não ter uma cultura de educação, se eu não ter, né, campanhas que divulguem isso, se eu não ter o apoio da empresa nesse sentido. Então, o melhor sempre é a educação com a fiscalização, que vocês já vêm, né, já vem tendo. Aqui, então, a questão da CIPA, até estava comentando antes com ela a curiosidade do seguinte sentido. Até setembro, outubro do ano passado, a CIPA, a sigla dela era Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Era isso. Agora, ela passou a ser Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, isso já alterou, né? A sigla em si permanece a mesma, o que foi incluído foi o assédio na nomenclatura, mas para que vocês também tenham esse conhecimento de que a partir de agora é obrigatório que a CIPA se envolva nas prevenções envolvendo assédio, né? Isso tudo passou a valer também a partir de março desse ano. Então, é uma situação bem recente, por isso também que vocês têm escutado falar muito mais sobre isso, né? Seja em rede social, seja em empresas, etc. É porque realmente, a partir de agora, a CIPA passou a ter essa obrigatoriedade nas suas atribuições, porque antes não estava nas atribuições da CIPA envolver campanhas, né, de prevenção de assédio, etc. E agora, então, a NR5, que é a que regulamenta, né, todas as atribuições da CIPA, incluiu, inclusive, a linha J, no sentido de que a CIPA vai ter que passar a incluir todos esses temas dentro da empresa. E também ter um papel extremamente importante e estratégico. Por quê? Porque as empresas, elas têm já um RH forte, né? Elas têm pessoas comprometidas nesse sentido. Então, a CIPA vai poder também auxiliar e apoiar isso, né? Apoiar para que isso se torne ainda mais, uma cultura ainda mais forte dentro da empresa. Então, aqui, né, se realmente tiver acontecendo algum tipo de assédio, né, seja moral, seja sexual, o que fazer, né? A primeira questão é que você precisa anotar isso, né, com detalhes, lembrar se teve alguém que viu, escutou, se foi uma mensagem, se foi uma fala, tudo isso, né, anotar. Buscar o auxílio. Hoje, vocês têm a questão do canal de denúncias e também, além da questão do canal de denúncias, a gente sempre recomenda que seja buscado também auxílio com quem tem poder de gestão, se essa pessoa não for a que estiver praticando, né, algum tipo de assédio. Porque a chance de desenrolar isso mais rápido é maior também no sentido de contar com quem tem essa gestão para fazer isso, né? Aguardar, então, a resolução por parte da empresa, né, quando estiver acontecendo assim, e a vítima tiver condições de, né, de continuar trabalhando e etc.
E se vocês se tentarem todos os meios, tudo que for feito ainda assim for ineficaz, e aí tem toda a parte, né, de denúncias junto ao Ministério do Trabalho, né, aos canais, sites, etc. Então, é isso, é tentar, né, tentar todos os meios administrativos também, para ver se resolve, também apoiar a cultura anti-assédio, senão, ainda assim tem todo um aparato, né, de proteção. Em relação aos colegas, né, sempre oferecer o apoio à vítima, porque quem está passando por aquilo já está numa situação desconfortável, já está numa situação de insegurança, de medo, então sempre apoiar, né, a pessoa para que ela se sinta mais forte. E aqui, então, para finalizar, eu sempre digo que a luta por um ambiente, né, de trabalho bom, a luta por um ambiente justo, próspero, ela não é dever só da empresa, ela não é dever só da CIPA, ela não é dever só de uma pessoa, ela é dever de todos, né? Cada um contribuindo um pouquinho, a gente vai ter sempre um ambiente de trabalho mais saudável e mais favorável para todo mundo. É isso. Se tiver alguma dúvida, alguma questão que a gente falou que não ficou bem clara, eu vou sortear um brinde aqui do escritório para a primeira pessoa que responder certo essa pergunta. Tem que responder certo, tá? A pergunta é a seguinte: qual é a principal diferença entre o assédio moral e o assédio sexual? Quem lembra? Frequência, boa, isso mesmo. Também. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.